Este programa é uma produção da Rádio Senado, emissora parceira da Rádio Ubuntu. Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão. No último fim de semana, a morte de uma criança de 8 anos aqui no Distrito Federal foi mais um alerta para o perigo que é deixar menores de idade sem supervisão na internet. Os chamados desafios perigosos que se multiplicam na rede expõem crianças e adolescentes a riscos que podem ser fatais. O caso da menina que foi encontrada desacordada com dedos e lábios roxos num sofá encharcado por desodorante. A menina foi levada para o Hospital Regional de Ceilândia, aqui no DF, ficou alguns dias internada em estado grave e não resistiu. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, os desafios promovidos na internet estimulam a prática de comportamentos de risco e autoagressivos sob a falsa impressão de atitude inofensiva ou, muito aqui entre aspas, brincadeira. São dinâmicas divulgadas e ampliadas com rapidez em imagens, vídeos e jogos online também em diferentes plataformas. Os pediatras advertem para os riscos do uso precoce, excessivo e prolongado de telas por crianças e adolescentes, que pode deixá-los vulneráveis a reproduzir práticas de sufocamento, asfixia ou apneia, além de autoagressão e ingestão de detergente, pastilha de sabão, chips, entre outros comportamentos de risco. A entidade defende que todos precisamos denunciar e alertar sobre os conteúdos de vídeos e desafios perigosos na internet para que sejam rapidamente bloqueados e excluídos. Por trás dessa praga há um ganho financeiro para aqueles que promovem esses desafios na internet, devido à recompensa pelo número de visualizações dos vídeos. Também é preciso que os pais estejam presentes na supervisão das atividades dos seus filhos no mundo online, com regras claras na convivência diária sobre segurança, privacidade, bloqueio de mensagens inapropriadas, violentas ou discriminatórias que possam causar danos físicos ou mentais. E as crianças precisam ter nos pais a liberdade de perguntar sobre tudo que desperte a curiosidade, tão comum nessa etapa da vida. Pois é, Adriano, recomendações expressas para que os menores de idade não façam esses desafios são essenciais, tendo em vista que testar os próprios limites como prova de coragem sem medir as consequências do perigo reflete uma atitude que é própria da adolescência. É muito triste saber que uma criança de 8 anos morreu depois de tentar fazer um desses tais desafios da internet. E agora fico alerta para que outras vidas não sejam interrompidas, tendo como pano de fundo esse lado sombrio da internet. Foi muito triste ontem, foi o enterro dessa menininha de 8 anos, a família devastada. Sim. Os coleguinhas de classe, de escola, todo mundo, né? Porque a gente fica imaginando o que passa uma família numa situação dessa. Menininha de 8 anos de idade, com toda a vida pela frente e num desafio de internet, numa suposta brincadeira que não tem graça nenhuma, mas que muitas vezes pegam as crianças que não têm experiência, né, nesse tipo de desafio, nesse tipo de comportamento que é dado a elas na internet sem nenhum filtro, acabam sucumbindo. Foi o que aconteceu aqui em Brasília e realmente ver ontem o enterro, acompanhar, foi muito triste, muito devastador. É isso, e aí fica sempre aquele debate, né, da regulação das plataformas na internet. Esse vídeo estava numa plataforma, né, na internet. Por trás disso existe a tal da monetização. Quanto mais visualizações, likes, engajamento, né, uma postagem obtém na internet, quem posta ganha dinheiro com isso.
E tem gente que aposta, olha só o lado macabro, né, da internet. Tem gente que aposta nesse tipo de desafio exatamente para ganhar dinheiro na internet. É triste. E o resultado, às vezes, é uma vida interrompida como a dessa menina aqui no DF. Então fica o alerta aí para nós pais ficarmos ligados no que os nossos filhos estão fazendo na internet. Você tem uma criança aí de poucos anos, de idade, 8, 9, 10 anos, e já tem internet, na palma da mão, sem nenhuma supervisão. É muito perigoso. Fica à mercê aí, de pessoas mal intencionadas, porque ali é uma janela que se abre, né? Isso. E a criança fica exposta ali muitas vezes a pessoas sem nenhum escrúpulo, e o resultado pode ser esse, né? Então, a criança pode falar assim, mas o celular é meu. Sim, mas aí tem toda uma supervisão que os pais têm o direito, têm a obrigação, de fazer exatamente para controlar mesmo o que os seus filhos estão fazendo na internet. Limitação de horário, tem limitação de idade. Mas meu coleguinha tem internet, e daí? É verdade. O pai tem que deixar muito claro, os pais têm que deixar muito claro, porque é uma avenida aberta para a gente não tem nem ideia do que pode acontecer. Você acha que seu filho está no quarto, trancado no quarto, no celular, seguro? tá seguro? Não tá. Tá exposto a tudo quando não presta, e ontem a gente viu isso da pior forma possível. É verdade. Pé de Meia. Seu dinheiro no mundo dos investimentos. Olá, investidores e investidoras, bem-vindos ao Pé de Meia. Hoje nós vamos falar sobre o Fundo Garantidor de Crédito, popularmente conhecido como FGC. Proteger o patrimônio é um dos pilares de uma estratégia de investimento sólida. E mesmo em cenários extremos, como a falência ou a quebra de uma instituição financeira, existe um mecanismo que garante essa segurança: o Fundo Garantidor de Créditos. No programa de hoje, você vai descobrir como esse fundo atua, quais produtos ele cobre, os limites de garantia e principalmente o que fazer caso precise acioná-lo. Vamos lá? O FGC é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que funciona como um sistema de proteção aos clientes de instituições financeiras. Em termos práticos, ele garante a recuperação de seus investimentos em situações extremas, como a falência, a intervenção ou a liquidação de um banco ou instituição financeira. Pense no FGC como um seguro para os seus investimentos em renda fixa. Ele é financiado pelas próprias instituições financeiras que contribuem periodicamente para esse fundo. Em caso de falência, intervenção ou liquidação extrajudicial de uma instituição financeira associada ao FGC, o investidor conta com um processo estruturado e seguro para reaver os valores aplicados em produtos que são cobertos pelo fundo. O Fundo Garantidor de Créditos foi criado justamente para isso, para oferecer proteção em situações como essas, garantindo a restituição de recursos investidos até os limites estabelecidos. Nós vamos saber no programa de hoje que limites são esses. Primeiro, vamos saber o que ele garante. O FGC garante a cobertura de diversas aplicações em renda fixa. Garante CDBs, LCIs, LCAs, letras de câmbio, as LCs, os recibos de depósito bancário, as letras hipotecárias, a poupança e também os depósitos em contas correntes. Vale destacar que os CDBs, assim como outras aplicações cobertas, contam com a proteção do FGC para depósitos de até 250 mil por CPF ou por CNPJ, por instituição, até o limite de R$1 milhão. Portanto, o mesmo investidor ele pode ter valores cobertos separadamente em seu nome e no nome da sua empresa, respeitando os limites aplicáveis a cada caso. Claro. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro? Suponha que um investidor aplique 200 mil em um CDB emitido pelo banco A e, posteriormente, mais 150 mil em uma LCI do banco B. Se tanto o banco A como o banco B pertencerem ao mesmo conglomerado financeiro,
O FGC vai garantir até 250 mil e não os 350 mil investidos. Para garantir os 350 mil desse exemplo que eu dei, você teria que ter 250 mil investidos no banco A e os outros 100 mil investidos num outro banco que não tenha nenhuma relação com a instituição onde os 250 mil estão investidos. Bancos diferentes, entendeu? A outra solução para garantir os 350 mil seria distribuir esse valor entre um CPF e um CNPJ. Na prática, você pode garantir até 1 milhão se distribuir esse valor em 4 bancos diferentes. 4 depósitos de até 250 mil reais. E quando eu vou poder usar o FGC? A solicitação da garantia junto ao FGC só pode ser feita após o Banco Central decretar oficialmente a intervenção, a liquidação ou a falência da instituição financeira. Esse é o ponto de partida para o acionamento do fundo, que dará início então à análise dos valores devidos com base na lista de credores elaborada pelo liquidante nomeado. E como fazer isso na prática? Se você tiver o azar de ter um CDB num banco que teve a falência decretada pelo Banco Central, não se desespere. O processo é todo digital, é simples e é seguro e é realizado por meio de um aplicativo oficial do FGC. Primeiramente, você vai ter que baixar o aplicativo do FGC na loja de aplicativos do seu celular. Ele está disponível grátis para celulares que usam Android ou sistema iOS. E depois você vai criar o seu login e senha e acessar com essas credenciais, selecionando a opção Solicitar Garantia. Aí o FGC vai analisar as informações com base nos dados fornecidos pelo liquidante da instituição. Após a aprovação, o valor que você tem direito será acreditado diretamente na sua conta corrente ou conta poupança. Uma informação importante aí para acalmar seu coração. A plataforma utilizada para realizar a aplicação, seja um banco, uma corretora ou qualquer outro canal, isso não interfere na cobertura do FGC. O que define a proteção é a instituição financeira que emitiu o título. Eu espero que você nunca precise usar esse fundo garantidor de créditos, mas é bom saber, que existe um seguro que cobre os seus investimentos em caso de quebra ou falência do banco no qual você confiou o seu suado dinheirinho. Até o próximo programa. Por hoje é só. Esse foi o nosso Pé de Meia de hoje, com produção e locução de Gesiel Carvalho e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Lembrando que você pode ouvir de novo esse programa na página da Rádio Senado na internet ou no seu agregador de podcasts preferido. Esse programa também é reprisado toda segunda-feira ao meio-dia aqui na Rádio Senado. Pé de Meia, o seu programa de finanças pessoais da Rádio Senado. Entrevista. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2022, o Brasil possui aproximadamente 18 milhões e 600 mil pessoas com deficiência com 2 anos ou mais de idade. Elas representam quase 9% da população nessa faixa etária. Sobre esse tema, Rita Zumba, apresentadora do programa Pautas Femininas, conversou com a escritora Alessandra Oliveira. Ela é coautora de um livro sobre maternidade atípica. Vamos ouvir a entrevista. Alessandra, obrigada por conversar com a gente. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade. Alessandra, o que é uma maternidade atípica? Explica para os nossos ouvintes. A maternidade atípica é o que nós falamos que foge do convencional. São crianças que elas nascem com neurodivergências, com síndromes, com espectros e que demandam de cuidados e atenção especial. O que seria isso? Eu preciso fazer um acompanhamento médico, alimentar, terapêutico e o temido adaptação escolar. Costuma-se dizer que quando nasce uma mãe, nasce uma culpada. Você acredita que o sentimento de culpa é maior em uma mãe atípica, mesmo ela não sendo culpada da criança ter nascido com uma determinada condição? É muito comum que as mães, de forma em geral, sintam culpa por tudo aquilo que elas abrem mão de suas próprias vidas quando trata-se de cuidados com crianças atípicas. Que a gente, de fato, precisa estar apta e com saúde física e mental para poder
podermos cuidar não somente de nós, mas também dos nossos filhos. E nesse momento é que a gente precisa tentar resgatar em nós quem nós éramos antes da maternidade. Quais os nossos hobbies, quais os nossos gostos, quem nós somos antes de sermos mães. Cuidar de si mesmo não é um egoísmo. Entretanto, a maioria das mães atípicas, elas sentem culpa. E isso impede, de certa forma, que elas possam priorizar o seu autocuidado. Como mãe atípica, eu falo por experiência. Para enfrentar as expectativas, de forma geral, da vida, precisamos reconhecer que a maternidade é um processo de aprendizagem permanente. Não existe uma receita perfeita. E a gente tem que encarar as dificuldades como oportunidades de crescimento. E entender que é natural não ter todas as respostas, mas que nós estamos construindo, junto ao nosso filho, toda uma trajetória de vida. Quais são as lições mais valiosas que você aprendeu ao longo dessa trajetória e que você gostaria de compartilhar com outras mães? Ao longo da minha história na maternidade atípica, eu tive que primeiramente enfrentar o luto. E o que é o luto? É, na verdade, você enfrentar a sua perda do filho idealizado e aceitar o filho que você está concebendo. Um filho atípico, ele te traz tantas alegrias e desafios como qualquer outro, ainda que, de fato, você tenha desafios adicionais de desenvolvimento. É muito importante que a mãe esteja aberta para um acompanhamento profissional, para que ela tenha, na verdade, um suporte emocional. E em muitos casos não é só a mãe que demanda desse suporte, mas a criança também precisa de uma intervenção precoce para tratar no seu desenvolvimento emocional, intelectual e cognitivo. Conhecer o diagnóstico do seu filho ajuda a entender suas necessidades e comportamentos. E todas as vezes que a gente consegue prever as situações e ocorrências, menos estresse o processo vai causar para a gente. Sim, porque aí estarão mais preparadas, ou pelo menos entendendo que algumas coisas são comuns e acontecem e fazem parte do processo de ser mãe de uma criança atípica ou não, né? Exatamente, isso é um processo da maternidade. E na maternidade atípica, a gente acaba aprendendo coisas que fogem do que a mídia tradicional nos diz. E uma das coisas mais importantes que a gente incentiva, e hoje eu trabalho muito, são os grupos de famílias. A mãe atípica, ela precisa se reunir e se envolver com grupos de famílias com as mesmas necessidades, porque essa troca de vivência é muito rica, não só para melhor compreensão do diagnóstico, para apoio, suporte. Existem inúmeras instituições que fazem esse apoio de forma filantrópica e, na verdade, essas famílias, elas vão fomentando esse movimento. Se de fato não fosse pelas famílias, os movimentos da medicina, da educação, não teriam evoluído tanto como evoluíram até hoje. Então, mais do que nunca, é necessário que estejamos unidos. Você fala dos grupos de famílias, mas como conscientizar quem está ao redor de uma mãe atípica, que por mais que ela tente se mostrar forte, independente, ela precisa de acolhimento e apoio? Porque os grupos de famílias são pessoas que passam por situações semelhantes, né? Mas as pessoas que não vivem esse dia a dia, não vivem esse cotidiano, como conscientizar essas pessoas? Como permitir e abrir, de repente, acesso a que elas possam ajudar ou colaborar de alguma forma, possam apoiar as mães e os pais que estão passando por essa situação? Olha, a sociedade e as instituições, como escola, sistema de saúde, locais de trabalho, elas podem e devem se adaptar para melhor apoiar essas mães. Cuidar das famílias atípicas é uma responsabilidade de toda a sociedade, porque elas desempenham um papel fundamental na qualidade de vida e desenvolvimento de seus filhos. Então, elas merecem apoio prático, suporte emocional e respeito. De tal forma, eu acredito que a mídia e a representação cultural desempenham um papel crucial na formação de opinião. E é por meio dessa formação de opinião que as mudanças acontecem. Por exemplo, a crítica cultural e a circulação de informações de forma geral atuam na construção de representações mais inclusivas. A mídia, quando ela aborda temas sobre diversidade e inclusão, influencia positivamente a percepção pública e vai promovendo uma sociedade mais justa e igualitária, seja na formação de identidades culturais, memória coletiva, mas a questão é que a gente consegue desconstruir estereótipos e preconceitos. A mídia, ela também é uma ferramenta poderosa para educar, sensibilizar o público. Pensa só, quando a gente retrata histórias reais de mães atípicas, a mídia ajuda a normalizar essas experiências e reduzir os estigmas associados a ela. É dessa forma que uma mãe se vê na outra, é dessa forma que a gente naturaliza os movimentos e a aceitação de forma em geral. Dessa forma a gente cria, por exemplo, empatia, compreensão. E quando a gente faz isso por meio da representação cultural, seja através de filmes, séries, livros, que hoje estão nas grandes mídias e nos streamers,
as pessoas se conectam emocionalmente com as experiências das mães atípicas. Então, eu acho que o nosso desejo é que a comunidade atípica e os apoiadores da causa estejam cada vez mais engajados na inclusão e assim compreendam os benefícios mútuos para a sociedade, porque a convívência entre crianças atípicas e típicas, ela traz muito ganho para a sociedade em si, seja no respeito, seja na empatia e seja, na verdade, na construção de novos ideais. E para finalizar, que conselho você daria para uma mãe que está vivenciando um processo de maternidade atípica? Mãe, se você recebeu agora o seu diagnóstico, se você está agora evoluindo no processo junto ao seu filho, aceite o seu filho, ame o seu filho e se entregue no processo. É um processo coletivo, é seu com ele e ele contigo. Não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo, não tenha vergonha de buscar uma rede de apoio. Nós estamos à disposição para o que vocês precisarem. E acredite, você não tem nada diferente das outras mães. Não há nada de errado com você. Abrace a sua causa, porque é possível desenvolver o seu filho e incluí-lo numa sociedade mais justa. Alessandra, muito obrigada por conversar com a gente. Eu que te agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Entrevista. Já está em vigor a lei que obriga rádios e TVs públicas, educativas e comunitárias a veicularem diariamente informações sobre prevenção de doenças. Numa entrevista à jornalista Carla Benevides, da TV Senado, o relator do texto que deu origem à lei, o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, explica que a medida vai reforçar a divulgação oficial e científica. Vamos ouvir a entrevista. Senador, o senhor foi o relator dessa proposta, mas eu queria que o senhor explicasse para a gente o que motivou a proposta de autoria do deputado Chico Alencar, o que motivou um projeto nesse sentido? As rádios comunitárias, educativas, e públicas têm uma inserção social muito grande. Quando a gente olha uma rádio comunitária, o povo gosta de escutar, porque lá a comunitária é daquela comunidade. As pessoas se conhecem, sabem onde que fica a rádio. E existem muitas coisas importantes para a população que podem ser transmitidas pela rádio. Em todas as áreas, na assistência, no trabalho, no emprego, na educação e na área da saúde em particular. Existem campanhas que são feitas na área da saúde, campanha de vacinação, campanha de exames, campanhas oftalmológicas, olhar a cuidado visual das crianças, tanta coisa que é divulgada. Então o projeto de lei tem por objetivo dizer, olha, essas rádios que são públicas, são comunitárias, são educacionais também, que elas diariamente, ou quando tiver a campanha, transmitam na sua programação o que está acontecendo, que tipo de campanha que é, que orientação que deve ser dada para a população e como que isso deve acontecer. Isso é uma forma também de combater a desinformação sobre vários assuntos ligados à saúde, por exemplo, a questão da vacinação, há sempre uma discussão em torno disso, houve campanhas contra determinadas vacinas, é uma forma também de reforçar, de colocar divulgação, uma divulgação oficial em relação a esses temas? Eu até diria, Carla, que é uma forma de você passar a informação científica, técnica, correta sobre o que deve ser feito. Por exemplo, vacinação contra o sarampo. Há muita fake news também em relação ao negacionismo da eficácia da vacina. Se você olhar lá nos Estados Unidos, no estado do Texas, agora, nesses dias, 2 crianças morreram por causa do sarampo nos Estados Unidos. E dezenas de pessoas com casos semelhantes, esses casos estão sendo investigados para ver se tomaram a vacina, se não tomaram, qual o problema que aconteceu. No Brasil, na minha geração, quando alguém tinha sarampo, varicela e coisas semelhantes, o pessoal ficava junto até para pegar, mas o conhecimento foi evoluindo. Então, uma criança desnutrida, por exemplo, que acontece em muitas comunidades, desnutrida e que tem sarampo, tem 400 vezes mais chances de ficar com uma deficiência ou morrer.
Então essa informação tem que ser levada, a informação correta. Ou a vacinação contra a poliomielite, até para os pais saberem paralisia infantil. Qual o pai que deseja que o filho tenha um problema, uma sequela, morra, se tem a vacina disponível? Então, receber uma informação oficial do governo, de que vai haver a campanha, a importância da campanha, o que cada um deve fazer, como cuidar da criança, do filho, da filha, isso ajuda muito, a levantar, inclusive, a consciência do povo. Na minha opinião, os pais não têm o direito de não vacinar os filhos. Não tem esse direito, porque são vidas diferentes. Uma pessoa que tenha sequela de poliomielite, não anda, esteja na cadeira de rodas, muitas vezes no oxigênio e tudo, essa criança vai perguntar, mas por que eu tive isso? Não, porque eu não dei a vacina em você. Quer dizer, que situação que o pai vai ficar quando poderia ou a mãe ter evitado isso? Mas não só nisso, também hábitos saudáveis, como diminuir o colesterol, por exemplo, cuidar da diabetes, você tem problemas visuais, a criança vai para a escola, ainda estava vendo esses dias um programa na televisão em que a criança foi fazer um exame de acuidade visual e teve que colocar uma lente de 10 graus, Quer dizer, ele ia mal na escola. Então, se houver uma campanha para, assim, a triagem auditiva, a triagem visual, que a rádio informe a população, olha, isso é importante. Ou questões de saúde, saneamento, cuidado com a água, cuidados com a pandemia que a gente teve, mas a gente sempre tem que se precaver, porque é prevenir e promover. A gente tem que prevenir problemas, fazer com que esses problemas não existam, não se tornem problemas, e promover a saúde. E quem seria o responsável pela produção desse conteúdo e como isso ia ser veiculado nessas emissoras? Particularmente em campanhas, Quem habitualmente passa informação ou é o governo federal, ou o governo estadual, ou o próprio governo municipal. Na área da saúde, é aquilo que você considera uma organização tripartita. Os 3 entes federados são responsáveis pelo Sistema Único de Saúde. Então, o município sempre vai ter informações também. Tem uma campanha, o município vai reforçar. E nós temos 5.570 municípios. Então, lá no Amazonas, por exemplo, é um tipo de campanha. Populações ribeirinhas, indígenas, quilombolas, cada um tem o seu contexto, a sua realidade. Vamos ver que a comunidade indígena, por exemplo, discute muito que tipo de alimentação que é mais adequada. Comunidade quilombola, a mesma coisa. Então, assuntos, vamos dizer, tem muito assunto a ser abordado e não pode ser abordado uma vez só, Tem que ser abordado regularmente com novos enfoques, novos resultados, para que a população realmente se beneficie disso. E como garantir, senador, que essas campanhas elas não atendam também algum interesse político do governo que estiver no poder naquele momento? Olha, sempre, vamos dizer, a participação, a interferência com motivos partidários, eleitorais, pessoais, sempre pode acontecer. Agora, a própria comunidade, os próprios órgãos de fiscalização têm que ficar atentos, para que isso não seja uma coisa pessoal, com interesses das pessoas individuais, mas seja do interesse da população. E nós temos que ter essa fiscalização, esse controle social, que é muito importante, mas ao mesmo tempo é essencial que haja a informação para a população. Às vezes você pensa assim em termos de meios de comunicação, porque existe o proprietário do meio de comunicação, em outras palavras. Mas isso tudo a gente tem que, dentro da área da comunicação, evitar que isso aconteça, O projeto foi sancionado, tem um tempo para entrar em vigor? Não, está entrando em vigor também. É uma coisa imediata. No fundo, sabe, Kaila, e as pessoas que nos acompanham, as rádios, elas pedem que isso aconteça. Esse que é a coisa boa. Pedem que, particularmente, o governo federal envie para as rádios
regularmente. Né? A gente poderia dar outros exemplos, como prevenir uma deficiência, como acompanhar o pré-natal. Assim, o governo o próprio governo federal tem que, assim, melhorar e ampliar as informações que podem ser passadas. E as rádios sempre ficam agradecidas pelas informações e transmitem para a população. Tá certo, senador. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Um grande abraço para você e para todas as pessoas. Nós que agradecemos.